Olá, aqui é Igor Katz e hoje vamos dar sequência aos nossos vídeos sobre o tema tutelas provisórias no processo civil brasileiro. Antes de darmos início à nossa matéria, eu quero dar um recado para vocês, que é este livro chamado Tutelas Provisórias no Processo Civil Brasileiro, livro este que serve de base para os nossos vídeos. Com esta obra, vocês terão condições de aprofundar ainda mais o estudo da matéria e reforçar os tópicos que estão sendo trabalhados nestes vídeos. Então, fica aqui a dica do livro, vocês podem encontrá-lo no site da Livraria do Advogado. Pois bem, sem mais delongas, esse é o vídeo 2. No vídeo número 1, nós vimos basicamente o seguinte: a distinção entre tutela satisfativa e tutela cautelar. Ou seja, a tutela satisfativa relacionada à realização do direito afirmado pelo autor, não somente a declaração do direito, mas a realização desse direito no plano das relações humanas. E vimos também a chamada tutela cautelar, que não visa a realizar o direito, mas sim a acautelá-lo, a assegurar este direito. Vimos esses dois conceitos e buscamos associá-los com as questões relacionadas ao tempo do processo, ao tempo e à urgência que pode se apresentar. Vimos que o direito poderá não se afeiçoar ao tempo do processo, ao tempo normal do processo, sendo necessário para que o autor evite um prejuízo, realizá-lo de imediato, realizá-lo desde já, sem aguardar todo o lapso temporal necessário para o pronunciamento final e definitivo sobre o mérito da causa. Estas situações em que o direito se relaciona com o tempo do processo, nas quais nós falaremos em perigo da demora, como nós vimos no vídeo anterior, elas podem ser remetidas ao que Pontes de Miranda chamava de execução para segurança. E é justamente a partir disso que o Código de Processo Civil fala em tutela antecipada, como uma espécie de tutela satisfativa de urgência. Bom, vimos também que é possível a ocorrência de fatos que são idôneos a frustrar a satisfação de um direito. Fatos imprevistos, fatos contingenciais que poderão tornar impossível a futura eventual satisfação de um direito. E diante destas situações que nós tentamos aqui trabalhar a partir do conceito de perigo da infrutuosidade, que será depois mais bem estudado, nós podemos pensar em uma tutela de natureza cautelar, que vise justamente a assegurar, a proteger, a cautelar este direito que está diante do perigo da infrutuosidade. Isso se relaciona àquilo que Pontes de Miranda chamava de segurança para a execução. Bom, fazendo aqui esse breve resumo do vídeo anterior, vamos adiante e vamos partir da seguinte premissa. A Constituição Federal, ela prevê no artigo 5º, inciso 35, o direito à tutela jurisdicional. Direito a uma tutela jurisdicional que para muitos deve ser uma tutela efetiva e adequada ao direito material. Se há um direito à tutela jurisdicional efetiva e adequada, é mais do que óbvio que a existência de uma tutela antecipada ou da tutela cautelar integra este conceito de direito à tutela jurisdicional efetiva e adequada. Dito de outro modo, não adianta apenas pensarmos que a Constituição promete, assegura um direito à tutela jurisdicional. É necessário também que nós tenhamos à disposição dos jurisdicionados mecanismos capazes de neutralizar estas situações de urgência que nós mencionamos. Ou seja, o perigo da demora e o perigo da infrutuosidade. Dito de outro modo, há um direito à tutela antecipada e há um direito à tutela cautelar. Esses dois conceitos foram, no atual CPC, aglutinados dentro de um grande gênero, que o legislador trouxe no livro 5º da parte geral do Código, mais precisamente nos artigos 294 a 311 do CPC, que é o gênero tutelas provisórias. Então, hoje nós já vamos começar a entender a sistemática do Código. Depois nós poderemos aqui aprofundar tudo isso, veremos que existem críticas acerca da terminologia utilizada pelo CPC, mas, gostemos ou não,
é disso que trata o livro 5º do Código, tutelas provisórias, que por sua vez dividem-se em tutelas provisórias de urgência, onde nós encontraremos a tutela antecipada, a tutela satisfativa de urgência e a tutela cautelar. E, de outro lado, a tutela provisória de evidência, que, do ponto de vista terminológico e sistemático, é uma novidade introduzida pelo atual CPC. É uma, digamos assim, novidade in partes. Por quê? Porque ela já existia no Código de 73, a partir da reforma de 94. Ela já existia, inclusive, como uma espécie de tutela antecipada. E essa espécie de tutela antecipada, que estava no artigo 2732 do Código de 73, se repete lá no artigo 311, que é o artigo relacionado à tutela de evidência. Então, não é realmente uma novidade, tá? A novidade, ela diz respeito à terminologia, às hipóteses, às modalidades de tutela de evidência inseridas no atual CPC e nessa tentativa, então, de dar uma certa autonomia conceitual ao Instituto. A gente vai falar disso em outros vídeos. O que eu quero destacar aqui no vídeo de hoje? Então, que, de um lado, eu tenho a tutela de evidência. Tutela de evidência, estruturalmente, é praticamente igual à tutela antecipada. É uma tutela de natureza satisfativa. Qual é a diferença central aqui? É que ela não tem como requisito a urgência. Ela não está direcionada a neutralizar situações de perigo da demora. Ela está direcionada, segundo parte considerável da nossa doutrina, a equalizar a distribuição do tempo do processo quando o autor tem um direito que se mostra mais do que provável, quando o direito do autor se mostra evidente. E que não seria, portanto, um tratamento isonômico ao autor que ele tivesse que aguardar todo o tempo normal do processo para satisfazer o seu direito. Mas veja, tutela de evidência é uma tutela satisfativa, assim como é a tutela antecipada. Qual é a diferença utilizada pelo Código? Ela não tem como requisito a urgência. E ela se insere, então, dentro desse grande gênero, tutelas provisórias. Do outro lado, o que nós temos? Tutelas provisórias de urgência, que são justamente as nossas já referidas tutela cautelar, que visa assegurar o direito, e a tutela antecipada, que visa a satisfação do direito. Bom, e por que o Código utilizou essa expressão tutelas provisórias para abarcar esses três fenômenos distintos? Isso tem relação, inclusive, com algumas bases teóricas que ainda se fazem presentes no Código de forma não muito clara. Isso vai ser objeto de um outro vídeo, no qual nós iremos aqui distinguir duas correntes teóricas sobre a nossa matéria. Meu objetivo hoje, que é o vídeo 2, onde nós estamos começando a compreender o tema, é explicar quais são os dois elementos utilizados pelo Código para definir tutela provisória. Ou seja, como que eu entendo essa expressão do CPC, tutela provisória? Então, a tutela provisória, para o Código, é uma tutela, de cognição sumária, é uma tutela de cognição sumária, e é uma tutela não definitiva. Esses são os nossos dois critérios que foram adotados pelo legislador para definir tutela provisória. Eu hoje vou falar disso de forma bem sucinta. E nos próximos vídeos nós aprofundaremos o que é cognição, o que é cognição sumária, quais são os planos da cognição e falaremos um pouco mais sobre essa diferença entre o provisório e o definitivo. Mas, para que a gente consiga avançar na matéria, tutela provisória para o CPC. Primeiro elemento, é uma tutela de cognição sumária. O que grosso modo significa isso? Tutela provisória para o CPC é uma tutela que exige do juiz um grau de convencimento menor, um grau de convencimento inferior, menos pesado do que aquele exigido para o magistrado julgar de modo definitivo, para ele proferir, por exemplo, a sentença de mérito da causa. Então, normalmente a gente vai falar que a tutela antecipada e a tutela cautelar funda-se num juízo de cognição sumária, mais precisamente num juízo de probabilidade, que seria, por assim dizer,
né, um juízo menos profundo do que o juízo de certeza em princípio exigido para a tutela de natureza definitiva. Como eu disse, hoje não é o momento de aprofundar o tema da cognição. Então, eu só quero deixar isso um pouco claro para vocês a partir dos nossos exemplos anteriores. Aquela situação em que o autor vai a juízo para buscar o arresto, porque o devedor está se desfazendo furtivamente do seu patrimônio, e se ele aguardar até que sobrevenha a satisfação desse direito em juízo, não haverá como realizar esse direito. Então ele precisa do acautelamento, ele precisa do arresto para assegurar esse direito de crédito, por exemplo. Como eu tenho o fator urgência, a análise sobre a existência ou não do direito de crédito, ela ainda não vai ser uma análise tão profunda. Então ela vai ser uma análise fundada em juízo de probabilidade, que normalmente o pessoal chama de fumus boni iuris, fumaça do bom direito. Depois falaremos melhor sobre isso. E a tutela antecipada, também por lidar com a urgência, ela vai permitir que o juiz possa decidir a questão com base no juízo de probabilidade, assim como na tutela cautelar. Ambas trabalham com juízo de probabilidade e não com juízo de certeza por parte do órgão julgador. Justamente por trabalharem com juízo de probabilidade, o pressuposto é que em um momento posterior, o juiz vai poder aprofundar o conhecimento dessa matéria. E aprofundando o conhecimento dessa matéria, ele poderá modificar a sua decisão. E é justamente partindo desse primeiro elemento, da tutela de cognição sumária, que se pauta num juízo de probabilidade, ou até num juízo um pouco mais profundo que o de probabilidade, mas que ainda não é um juízo de certeza, que é, segundo o Código, o juízo de evidência do direito, vamos trabalhar por enquanto com essa ideia. Como eu não tenho ainda o total aprofundamento daquela questão decidida, se pressupõe que, no momento posterior, aprofundando o conhecimento dessa matéria, o juiz poderá confirmar a sua decisão, que concedeu a tutela cautelar, que concedeu a tutela satisfativa, ou poderá modificá-la, poderá revogá-la posteriormente. E é justamente disso que trata o artigo 296 do CPC, que diz que a tutela provisória poderá ser modificada, revogada, confirmada a qualquer tempo pelo mesmo órgão julgador, pelo mesmo juiz. E por isso, então, que ela é uma tutela para o CPC provisória. Por quê? Porque ela ainda não tem a mesma estabilidade da tutela que o Código chama de tutela definitiva. Portanto, então, tutela provisória é uma tutela de cognição sumária, não há ainda o total aprofundamento da matéria decidida, e provisória, ou seja, não definitiva, melhor dizendo, é uma tutela não definitiva, na medida em que ela poderá ser modificada, revogada ou até mesmo confirmada no juízo de cognição já exauriente, por assim dizer. Ok? Essa é a opção conceitual do legislador. Tratar tutela antecipada, tutela cautelar e tutela de evidência como espécies desse grande gênero que é o gênero tutela provisória, tutela de cognição sumária e tutela não definitiva. Nos próximos vídeos, nós daremos seguimento à matéria e iremos aprofundar tanto o tema da cognição sumária quanto o conceito de tutela provisória. Mais precisamente, o conceito de provisoriedade e de tutela definitiva. Ok? Então, fique conosco nos próximos vídeos, aprofundaremos a matéria e excelentes estudos.